Então, pessoal, hoje eu vou adiantar aí o vídeo 3, né? Eu tive um tempo sobrando aí, então já vou aproveitar e já vou soltar para vocês aí as instruções de iterações, né? O que seriam as instruções de iterações? São os famosos laços de repetição, né? São as estruturas que são responsáveis pela repetição de código dentro do C#, tá? Então, assim, sem muita demora, né? Porque o último vídeo eu acabei me empolgando e aí ficou um pouco longo. Vamos lá. Então, vamos começar pela estrutura for, né? O que a estrutura for ela vai fazer? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Ela tem um inicializador, que é para dizer onde começa, né, a contagem, né? Tem uma condição de limite, ou seja, até onde essa repetição vai acontecer, quantas vezes essa repetição vai acontecer, e aí você tem aqui o iterador, que é qual que vai ser o valor do incremento, né? Então, e aqui dentro, né, das chaves, então assim, apresentando para vocês aí essa estrutura que quando você não faz um comando inteiro em uma linha, né, você vai colocar estas chaves aqui e tudo que estiver dentro dessas chaves, tudo que estiver entre a abertura e fechamento das chaves, faz parte do comando. No caso aqui, tudo que estiver entre as chaves vai fazer parte do comando for, ou seja, é a estrutura de códigos que será repetida, tá bom? E aqui nós temos um exemplo prático, né? Então eu estou colocando aqui, olha, for i é igual a 0, ou seja, estou dizendo que vai começar a contagem no 0, tá? Isso aí ele passa por aqui somente a primeira vez. Depois ele vai fazer o seguinte, qual que é a condição de limite? Olha, você vai executar essas instruções aqui, né, enquanto o i for menor ou igual que 10, ou seja, enquanto esta condição ela for verdadeira. Tá? Quando essa instrução for falsa, então automaticamente o laço de repetição ele é cortado. E qual que vai ser o incremento da minha variável i? O incremento da minha variável i será 1 em 1, ou seja, estou usando aqui aquele incremento, né, que nós vimos no vídeo passado, né, que é o incremento unário, né? Então eu estou incrementando de 1 em 1. Tá? A cada passagem ele vai adicionar 1 ao valor. Tá? E aqui eu estou simplesmente dando um console write aqui, eu estou exibindo aqui o 1. Tá? Inclusive aqui a gente precisa arrumar, aqui tem que ser um write line, senão vai ficar tudo amontoado, mas beleza, a gente vai fazer essa correção aqui. Vamos lá, vamos fazer um experimento aqui. Então vamos abrir o Visual Studio, né? Vou criar aqui um projeto. Vou criar um projeto do tipo console. Deixa eu fazer o filtro aqui, aplicativo do tipo console. Aplicativo 3, ok, vai ser dentro da minha pastinha lá, que eu já tenho ela criada. Próximo. Ok, vou fazer dentro do .NET 6. Lembrando que eu estou com Visual Studio 2022, né? Quem está com 2019 segue o que eu falei para vocês no vídeo passado. Então vamos lá, né? Ele já mostra aqui o nosso Hello World. Não queremos um Hello World agora, nós queremos fazer exatamente o que mostra aqui. Então vamos lá, vamos fazer um for i igual a 0. Então, vamos lá. For. E aí eu posso, olha só que legal, se eu digitar for e der tab 2 vezes, olha só que legal, ele já preenche para mim toda a estrutura do comando for. Eu não preciso nem ficar digitando isso, tá? Então olha que legal. Então for i igual a 0, olha só, já está até aqui, i igual a 0, tá? E aqui i menor ou igual
A condição é menor ou igual que 10, certo? E mais. Tá? Cada um deles separados aqui por ponto e vírgula, tá bom, pessoal? Ó, não pode esquecer. Então, cada parâmetro aqui, ele é separado. Ó, o inicializador é separado por ponto e vírgula de condição limite, que é separado por ponto e vírgula do iterador. Tá? Isso aqui é importante. E aí, vamos lá. O que nós vamos, né, repetir? Console.write, eu vou colocar lá para vocês verem o que vai acontecer. Vai ficar meio estranho, né? Console.write, eu quero exibir o i. Tá certo? Então vamos lá, vamos executar aqui a aplicação. Olha só, ele mostrou aqui, ó, na sequência, tá vendo? Ó, de 0 a 10, tá? Porque eu não mandei ele pular linha, né? Então, console write line, tá certo? E aí está feita a nossa sequência. Tá? De 0 até 10. Tá? Então, isto aqui a gente utiliza para quando a gente quer fazer uma quantidade limitada de vezes. Né? Você sabe quantas vezes essa instrução deve ser repetida. Não? Você tá colocando aqui, olha, eu quero que faça até este valor aqui. Tá? Se tiver alguma condição que você desconheça, então o for não é a estrutura mais indicada para a gente estar trabalhando, tá bom? Então vamos lá, vamos partir agora para a nossa próxima instrução de iteração. For each. O for each, ele também é um laço de repetição, tá? Como que ele trabalha? Ele trabalha com um objeto tipado e uma coleção. Né? Sendo que esta coleção ela tem que ser do mesmo tipo deste objeto tipado. Então imagine o seguinte, nós temos uma caixa, tá, com 100 fichas. E você vai fazer o sorteio, né, dessas 100 fichas. Você tem que sortear essas 100 fichas numa ordem que você queira, enfim, numa ordem aleatória. No caso, você vai enfiar a mão e vai tirar dessa caixa, tá? Então o que acontece? Você tem uma coleção de fichas dentro dessa caixa, tá? E você vai fazer um tratamento ficha a ficha. Então considere o seguinte, a caixa com as fichas é essa coleção, tá? Quando você tira uma ficha e você mostra, você tem um objeto tipado. A ficha é um objeto tipado, tá? Ou seja, a coleção é uma coleção do mesmo objeto tipado, tá? Isso vai ficar mais fácil no exemplo. Então vamos lá. E aqui o código a ser executado repetidamente usando sempre o objeto tipado que você quer. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, né? Var fib igual a new list. Eu estou criando uma lista, né? Na verdade, eu estou criando um vetor, né? Tipado, né? Com o quê? Com int, né? No caso é o int 32, tá? E aí eu estou criando isso aqui já com valores já fixos aqui, tá? De 0 a 13, porque isso daí a gente para não trabalhar com muitos números aí, tá? Só para determinar uma coleção. E aí eu vou fazer uma leitura dela dentro do for each, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer isto aqui. Vamos tirar isso aqui. Então vamos lá. For each é a mesma coisa, olha que legal. A hora que eu dou um tab, ó, ele já traz para mim isso daqui, tá? Uma observação sobre o var. Você vai falar assim, pô, mas Andrei, você não falou o que é este var. Var é o seguinte, é uma maneira de você declarar uma variável que você não sabe qual que é o tipo dela. Mas ele vai determinar o tipo dessa variável, tá? Implicitamente. Ou seja, ele vai tentar chegar a esse tipo através de uma análise que ele vai fazer internamente. Vamos ver aqui. Var fib igual, olha só, new list. Quando eu coloco aqui new list,
Tá? New list, eu estou dizendo o seguinte, int, eu vou pôr o int 32, que também pode ser chamado somente de int, tá? E aí eu vou abrir aqui um conjunto aqui, eu vou colocar a nossa querida Fibonacci aqui, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Muito bem, 5, 8 e 13. E vou dar um ponto e vírgula aqui. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou criando uma variável chamada fib, e qual é o tipo dela? Né? O tipo dela, ela consegue colocar dizendo o seguinte, olha, você está criando uma nova, né, list int 32, ou seja, eu estou criando uma lista, né, um vetor, né, de inteiros, de números inteiros, então automaticamente ele atribui fib o quê? O tipo list int 32. Tá certo? Gente, particularmente, eu não gosto de trabalhar com var. Eu gosto de deixar tudo explicitamente. Por quê? Porque se por um acaso ele não consegue fazer uma conversão, ele vai dar erro. Tá? Então, o que eu recomendo? Sempre procurem evitar o var. Tá? Eu costumo falar que o var é um recurso de preguiçoso. Então, assim, não tenta atribuir, delegar, né, a linguagem que ela tome decisões por você. Tá? Eu não gosto disso, apesar do C# ser uma linguagem sensacional, tá? Ela não pisa na bola, tá? Eu não recomendo com nenhuma linguagem você delegar algo que você saiba o que é, entendeu? Você delegar a linguagem fazer isso por você, tá bom? Lembrando, gente, somos programadores, nós é que mandamos, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar com o nosso exemplo aqui, depois eu faço aqui a mudança da declaração da variável para vocês verem. Tá? E aí ele vai colocar aqui, olha, var item igual a coleção. Qual que é a minha coleção? A minha coleção, ela é fib. Olha só, fib é a minha coleção, tá bom? Fib é a minha coleção. O que que é? Por que é uma coleção? É uma coleção de ints, né? É uma coleção de inteiros aqui dentro. Tá certo? Então, isso aqui é a nossa caixa, né? Com as fichas dentro. E aí ele coloca que var item. Ele vai automaticamente fazer o quê? Ele vai, qual que é o tipo de cada item, né, dessa caixa de coleção? Não é um int? Então ele vai automaticamente atribuir um int para, né, a variável item. Tá bom? Como eu sou um cara chato, eu quero colocar isso como int 32, tá? Muito bem. Estou forçando aqui, estou mostrando para ele que é o int 32. Posso deixar aqui a minha variável como item? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Aqui eu batizei ela como número. Posso batizar ela como número aqui também, ó. Número, não tem problema, ó. Vou deixar assim. Tá bom? E aí nós vamos fazer o nosso console.writeLine, né, para ele, né, pular aqui. E olha, ele já está recomendando aqui colocar número. Então, vocês podem usar essas facilidades aqui do Visual Studio para ganhar tempo, né? Então, vamos dar um writeLine aqui e ok. Vamos ver agora como que funciona isso? Tá lá, mostrou exatamente a sequência do meu vetor. Pô, mas não ficou claro, Andrei, não era mais fácil a gente fazer isso direto? É, mas aqui eu estou pegando um exemplo, né, para rodar um for each. E o for each, na verdade, ele tem muita utilidade dentro do C#, tá? Só que quando a gente estiver trabalhando com coleções maiores, se você estiver trabalhando, por exemplo, com banco de dados, quando você estiver trabalhando, né, eu quero varrer todo o meu drop-down list, por exemplo, eu quero varrer o meu data grid, né? Então aí você pode usar o for each para isso, até porque ele não vai ver somente a variável, você pode pegar um objeto completo, entendeu?
e colocar de ambos os lados. E a gente vai ver isso mais para frente, é claro. Só preciso que vocês entendam os tipos de iterações, os tipos de laço de repetição e quando a gente usa cada um deles, tá bom? Então aqui, ó, só para, né? Olha só. Eu vou criar aqui, ó, do tipo list int 32. Pronto. Olha aí. Agora sim estou satisfeito. Tá? Então eu estou criando fib do tipo, é uma lista, né, de inteiros, né, e aí eu estou dizendo que a lista é a nossa Fibonacci aqui. Tá bom? Escrevi. Outra coisa, né, que fica muito, tá muito rápido, né, então vamos colocar um freio nisso aqui. Existe um recurso aqui de thread, né? Threads são camadas, né, da aplicação, que aí eu vou colocar um sleep aqui, que é para ele dar uma cochilada aqui, e ele trabalha em milissegundos, então 1000 milissegundos vai virar um segundo, tá? Então vamos lá, agora eu vou executar isso, vocês vão ver a coisa um pouco mais devagar. Olha lá, 0, 1, tá vendo? Tá? Então isso assim para a gente estudar, claro, para a gente estudar fica mais fácil, tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então o for each, como eu posso definir? É quando você não sabe quantas vezes a instrução deve ser repetida, tá? Mas a coleção é finita e não depende de uma condição para terminar, tá? Então você sabe que ela tem um fim, você não sabe dizer quantas vezes, mas você sabe que ela tem um fim, tá? E não depende de uma condição, ou seja, aquilo lá ele vai simplesmente repetir o que estiver dentro da caixa, o que estiver dentro da coleção. Se tiver 100 itens dentro da coleção, ele vai repetir 100 vezes. Se tiver 1432 itens, ele vai repetir 1432 vezes, tá? Independente de qualquer condição. Tudo bem? Então, perfeito, né? O for, vocês têm uma condição que ela é finita, né? Uma repetição finita e que você sabe aonde ela termina. Aqui não, você tem uma caixa fechada que você não sabe quantos itens tem lá dentro, mas você quer ver todos os itens. Então ele vai começar a fazer uma repetição do primeiro ao último, tá bom? Muito bem. E antes que vocês me perguntem, eu posso fazer alguma transformação nesse meu item aqui? Posso. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso por 3, olha só. Tá? E vou exibir. Tá? Para vocês verem que eu não preciso pegar obrigatoriamente o item e simplesmente mostrar ele. Tá vendo? Ó? Eu estou multiplicando por 3. Eu posso trabalhar esse item como eu quiser. Tá bom? Bacana. Vamos lá. Vamos para mais um. Do while. O do while, ele também é um laço de repetição. Tá? Também. Só que ele está diretamente ligado a uma condição para terminar essa repetição, ou seja, ele vai executar essa repetição até que esta condição seja verdadeira. Dá um exemplo aqui. Então, olha só, eu estou criando aqui uma variável número, tá? Que ela é um int 32, estou atribuindo valor a ela, um valor 100. Tá? Estou criando uma outra int 32 chamada resto, e estou dizendo que ela é 0. E aí eu vou fazer um do while. Olha só. Do, ou seja, faça, né? Faça o quê? Faça o que tiver dentro das minhas chaves aqui, ó. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o resto, né, e vai dizer o seguinte, que é o número, tá? Olha só, esse símbolo aqui quer dizer o quê? Eu quero saber o resto da divisão por 11, tá? Então ele vai fazer a divisão por 11 e ele vai jogar o resto para cá, para essa variável. E aí eu vou fazer um console writeLine, eu vou exibir aqui no console o que? A mensagem número, né, ou seja, o valor número, né, vou concatenar aqui com dividido por 11, vírgula, resta, e aí eu vou concatenar aqui com
o que tiver dentro da variável resto, tá bom? E depois eu vou fazer um número mais, ou seja, eu estou adicionando mais um para o número. E aí, olha só, aqui embaixo eu vou fazer o teste. Olha só que legal, eu vou fazer aqui um while resto not, tá vendo? Ó, isso aqui quer dizer que é não for igual a zero, tá? Não for igual a zero. Eu vou explicar para vocês no código melhor isso daqui, porque aí eu teria que colocar os operadores, né? Esses operadores eu não cheguei a falar para vocês. Mas tudo bem, eu vou pegar, vou fazer o seguinte, na descrição do vídeo eu vou colocar a referência do Microsoft Learn para vocês verem todos os operadores, tá bom? Para trabalhar com isso daqui. Mas não é difícil não, é tranquilo, tá? E aí o que é? Quando o número de repetições ele depende de uma condição para terminar e o teste é feito depois do código. Então tá aqui, olha, do, ou seja, faça o código, executa o código e depois, quando terminar o código, ele faz o teste. Olha só que legal. Ele vai executar, ele vai fazer um do aqui, ó, faça esse conteúdo aqui, né? Enquanto esta condição aqui, ela for verdadeira, tá? O resto não é igual a zero, tá? Não é igual a zero. Então, o resto não é igual a zero, ele vai executar de novo. E vai executar de novo enquanto o resto não for igual a zero. E quando o resto for igual a zero? Então, esta condição aqui, ela é falsa. A partir do momento que essa condição for falsa, ele não faz a repetição. Ele segue o código e vai fazer as instruções após a repetição. Tá certo? Então vamos lá, vamos para o exemplo, fica mais fácil. Então vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer o nosso do aqui. Né? Eu criei aqui o int 32, tá? Então vamos lá. Int 32, número igual a 100. Int 32, resto igual a 0. E aí vamos fazer o nosso do. Mesma coisa, a hora que eu escrevo do, se eu der duas vezes o tab aqui, ó, ele já automaticamente cria estrutura, tá bom? Então vamos fazer aqui, olha, resto igual a número, então vamos lá. Resto é igual a número dividido por 100, tá certo? Fazer igualzinho aqui. Console writeLine, e aí vamos colocar aqui, ó, número, certo? Concatenado aqui, dividido por 11, é isso, aqui eu errei, ó, dividido por 11, ó, tô viajando. Dividido por 11 é igual não. Vou colocar aqui, dividido por 11, resta, e aí eu vou colocar o que vier na variável resto, tá certo? Número mais, para adicionar um ao número, porque eu vou fazer esse teste, né? 100 dividido por 11, 101 dividido por 11, tá certo? E aí, o while aqui, olha só. Quando o resto não for igual a zero, ou seja, eu quero que você repita essa instrução enquanto resto não for igual a zero. Quando for igual a zero, ok, eu encontrei o que eu queria. Eu queria saber qual que é o número que dividido por 11, tá? É uma divisão perfeita. E aí vamos colocar aqui, né, o nosso
sleep. Vamos colocar menos tempo aqui, meio segundo, já tá bom. Tá bom? Então vamos lá, vamos executar isso daqui. Olha só. Encontrou. Então 110 dividido por 11 resta 0. E aí ele para. Tá vendo só que legal? Então olha só, ficou bem claro essa condição de que o número de repetições depende de uma condição para terminar. E o teste é feito depois do código. Eu não sei, né? Eu não consigo determinar quantas vezes eu vou ter que repetir isso. Tá? Eu não consigo determinar. Eu poderia fazer mais vezes? Eu poderia colocar aqui, olha só que legal. Tá? Vou colocar um número aleatório aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. E ele vai somando, tá vendo? Ó? Ele vai somando. Ele chegou aqui, olha só. 2.376 dividido por 11, ele dá uma divisão perfeita. Vamos fazer esse teste aqui. 2.376 dividido por 11 dá 216. Tá vendo? Então isso aqui poderia ir até muito mais longe, né? Mas acabou dando certo rapidinho. Tá certo? Então aqui tranquilo. Acho que tranquilo, né? E vamos então agora ao nosso último laço de repetição, que é o nosso while, né? Então nós temos do while e agora nós temos somente o while. Qual que é a diferença entre eles? Tá? Enquanto que o do while ele faz e testa a condição, o while ele já testa antes de fazer. Olha só. Eu até coloquei aqui para a gente ter atenção a isso aqui. Por quê? Porque nós vamos perceber agora exatamente qual que é a diferença entre um e outro. Tá? Então, olha só, enquanto do while ele falava que do, faça, e não tinha nenhum teste aqui, né? Então você fazia toda a codificação e ele testava no final com o while. Entendeu? Este aqui não, ele primeiro testa. Depois, se esta condição aqui for falsa, ele não entra e não vai executar nada aqui. Tá? Ele só vai entrar dentro do while e executar isso daqui se ela for verdadeira. Tá? Vamos lá fazer o teste. Vamos lá. Eu vou até colocar aqui o mesmo, vou colocar o nosso 100 aqui, tá? E em vez de do, vou colocar aqui o while. E aí eu vou tirar aqui o while aqui de baixo. Pronto. While. E vou colocar a condição aqui. Resto não for igual a 0. Pronto. Está feito. Vamos executar? Tá? Fiz simplesmente isso. Eu só troquei o do while pelo while. Tá bom? Mais nada. Então a gente vai executar aqui. E olha só, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Aí é que está a diferença. Ele não testou. E olha só, qual que é o valor que eu iniciei aqui, a minha variável resto? Eu iniciei ela com 0, não iniciei ela com 0? E a primeira pergunta que eu faço aqui, o que é? While, ou seja, enquanto o resto não for igual a 0. Então, se não for igual a 0, ele executa isso daqui. Mas olha só, o resto começa com 0. Então, esta condição aqui, ela é falsa, logo de cara. Então, automaticamente, ele vai passar batido aqui, não vai executar. O que, neste caso, nesta lógica, tá, o do while é a lógica correta a ser utilizada.
Tá? Então, assim, durante a vida de programador de vocês, vocês vão deparar com várias situações de lógicas diferentes. Então, vocês vão identificar, preciso fazer o teste antes. Não, eu primeiro preciso fazer para depois eu fazer o teste. Então, vocês vão se deparar com isso. Então, é importante que vocês tenham em mente, tá, a existência desses dois, dessas diferenças, né, dessas quatro estruturas de iteração, né, de repetição, e vocês vão começar a saber quando usar cada uma delas. Eu posso até falar para vocês aqui, dar uma dica de qual que vocês vão usar em 80% da vida de programador de vocês, mas eu vou deixar para vocês descobrirem isso, tá certo? Não quero influenciar. Agora, para funcionar isso aqui, o que eu teria que fazer? Simplesmente alterar isso aqui, começar ele com um valor 1, por exemplo, ou seja, um valor diferente de 0, né? Para que ele entre a primeira vez e faça os testes. Vamos lá. Vamos ver se isso vai acontecer. Olha só. Exatamente. Tá? Vou até aproveitar aqui, olha eu fazendo, né, a coisa ir um pouco mais longe. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como que se faz uma depuração aqui. Tá? Então vou colocar aqui o valor 0 e aí olha só, tá vendo aqui ó, o debug? Olha que legal. Eu vou executar isso daqui, tá? Ele já está em modo debug, tá? Eu vou executar isso aqui já depurando e eu vou pôr uma pausa aqui, olha só. Quando eu venho nesta coluna aqui, ó, e eu clico, olha que legal, ele marca, tá vendo? A linha e ele vai fazer uma pausa. Quando a execução passar por essa linha, ele para e vai mostrar pra gente. Tá certo? Vamos lá ver. Executei. E olha, ele já parou. Tá? Então agora a gente consegue examinar. Muito bem, o que eu tenho dentro da variável número? O que eu tenho dentro da variável número? 100, que eu acabei de atribuir. O que eu tenho dentro da variável resto? 0. Tá? Então olha só, 0 não é igual a 0, tá? Ó, isso aqui é resto não é igual a 0, é falso, né? Resto é igual a 0. Então isso aqui é falso. O que ele vai fazer? F10 aqui, ó, ele vai fazer linha a linha, tá? Então eu vou clicar aqui em F10, ó. Ó o que ele vai fazer. Ele vai encerrar, ele vai pular isso aqui. Tá vendo, ó? Ó, encerrou, ele não executa. Tá? Agora eu vou colocar isso daqui como 1 e vou executar. Tá certo? Vou executar, resto vale 1, tá? 1 é diferente, né? Não é igual a 0. Tá certo, é verdade, não é igual a 0. Então ele vai entrar aqui, olha só, ele entrou, ele vai executar, vai fazer aqui a divisão, ó, número dividido por 11, o resto é 1. Tá? E aí ele vai exibir isso aqui no console, vai somar mais um, olha só, 101, vou apertar F10 de novo, ó. Ó agora quanto vale, 101, de 100 foi para 101, vai executar o sleep, e aí ele vai fazer outra vez o teste. Resto, agora vale 1. É diferente de 0? É diferente de 0. Então ele vai aqui, vai continuar executando, ó. Vai pegar número 101 agora, vai dividir por 11, o resto é 2. E ele vai fazendo isso daqui agora, vai somar mais um e vai continuar fazendo até ele encontrar, até que esta condição aqui ela seja falsa. Quando essa condição for falsa, ele vai terminar. Então vamos lá. Tá feito. Certo, pessoal? Eu acho que assim, consegui passar para vocês os 4 tipos de iterações, os 4 tipos de laços de repetição, tá? E espero que vocês aí agora juntem com o que vocês virem variáveis e comecem a fazer outros testes, tá? E vamos agregando, né? Vamos juntando as informações de cada vídeo e vamos criando coisas mais complexas, porque vai chegar uma hora que eu vou parar de mostrar as coisas em console
e aí eu vou passar a mostrar as coisas funcionando dentro de uma interface. E aí sim, quando a gente entra com interface, existem outras preocupações aí para a gente estar trabalhando com o C#, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, é só deixar aí uma pergunta aí no vídeo, tá? Que eu todos os dias eu estou olhando lá e respondo. Tá ok, pessoal?